frustrativo, né? Que a crise do advogado é inerente à crise do Poder Judiciário, que é inerente à crise do Estado, que é inerente à crise do sistema. São crises superpostas e que hoje decretam, na verdade, exato. Então eu queria assim deixar justificado o meu respeito pela sua pessoa e dizer que o problema do direito alternativo deve ser esclarecido, até porque corre muita opinião e nada de muito científico sobre isso. E se corre o risco de botar a criança fora em vez da água do banho. E sobre o direito alternativo, para entrar nele tem que saber o que é a dogmática jurídica. A dogmática jurídica é aquilo que nós conhecemos da ciência do direito. E a própria afirmativa de ser o direito uma ciência já é problemática, porque na origem dessa ciência tem dogmas que nós devemos aceitar como verdades prontas e acabadas. Uma das verdades, por exemplo, que se aceita como inquestionável é que existe uma tripartição dos poderes que são independentes e harmônicos entre si. Isso inexiste. E inexiste por uma questão de estrutura e desde a origem, a democracia representativa, que é a estrutura política, de onde decorrem as leis, onde a vontade da população é feita através das leis, por ser uma democracia majoritária, ela implica nela uma minoria que não está representada. E todo conflito social decorre exatamente do que é a maioria e do que é a minoria. No terceiro mundo, nós estamos historicamente cansados de saber que a maioria é justo, a minoria representada, e que a minoria é que tem representatividade. Isso decreta a crise da representação. Aliás, a crise da representação passa pelo advogado como representante por esse tipo de problema. Quando o advogado diz para o cliente: eu estou consciente de que essa é a verdadeira solução para o seu problema, e chega no judiciário e não consegue, eu acho que isso é uma forma de instaurar a crise da representatividade. O advogado é um representante do cliente. Bom, então, o direito alternativo, principalmente, ele surge como crítica à crise da dogmática jurídica. E ele tem muitas acepções. Uma delas é o uso alternativo do direito que o doutor aqui referiu, que é usar as contradições da dogmática jurídica, explorar as contradições da dogmática jurídica, que é, na verdade, o que tem sido feito hoje em termos de direito alternativo pelos nossos juízes. Não é o direito alternativo na acepção que ele tem, mas é o uso alternativo do direito. E isso é respeitar principalmente princípios constitucionais, dispositivos constitucionais, ignorando uma tecnicalidade, uma série de teorias, e teoria é construção. Teoria não é a geração espontânea, como disse o doutor, teoria é produto de mentalidades e de modelos que os homens criam. Uma delas é a questão da aplicabilidade da norma constitucional. Isso não nasceu pronto. Então, quando o artigo 201 da Constituição promete que os benefícios não podem ter um valor menor que um salário mínimo, e o Judiciário faz uma interpretação restritiva, silogística e dogmática de que isso não é auto-aplicável e, portanto, embora a Constituição reconheça que não pode requerir, e tira da manga uma teoria de que ela não é auto-aplicável, isso é uma forma que, não sou eu que digo, o próprio Habermas diz, de usar ideologicamente a tecnologia. E é uma forma de fazer deslocamento de renda. O deslocamento de renda passa dentro da Justiça Federal hoje. Esse curso existe ou não existe? Um dos argumentos para não usar de que é auto-aplicável, tem uma disputa doutrinária se é ou não auto-aplicável o dispositivo, assim, e neste ponto de custeio, tá? Então vamos encarar de frente. Tem ou não tem fonte de custeio? Na verdade, tem fonte de custeio.
supriria o salário mínimo, está também dentro de processos em torno de fim social que não são pagos a título de serem inconstitucionais, de ser inconstitucional a contribuição. E outras contribuições sobre os lucros, sobre a folha de estado, sobre o prolabore, e por aí vai, e é isso que, aliás, abarrota as paredes da Justiça Federal. Então, existe plano de custeio. Então, usar hoje a dogmática jurídica como técnica de decidir conflito é uma forma de usar ideologicamente a técnica. Isso foi demonstrado pelo Habermas. E, paradoxalmente, é um jurista positivista, formalista, que ao longo dos passos, que está com 70 e poucos anos, que eu tive o prazer de ouvir, porque eu respeito, nós só podemos construir bem o futuro se tivermos visto no passado e nos posicionarmos diante do passado, para o presente e para o futuro. Porque nós não podemos nos descolar da nossa história, né? O Habermas diz o seguinte: a função de toda ideologia é impedir a tematização dos fundamentos do poder. Quais são os fundamentos do poder da dogmática jurídica? É que ela é fruto de uma correlação de forças, como disse o Robson, que passa pelo parlamento. Um parlamento que representa a minoria e que deixa a maioria de fora. No entanto, lá é a maioria e a lei vai representar a vontade da maioria. Isso é uma enorme distorção e nós aceitamos como uma verdade dogmática que a lei é a vontade da maioria. Tá? Bom, eu quero até referir aqui que esse sistema do Estado de Direito, quando diz que a lei é igual para todos, que a lei representa a vontade da maioria, na verdade, essa é a contradição sistêmica de estrutura, porque não representa a maioria. E na medida em que a maioria é justamente aquela que fica de fora, ele se torna cínico e perverso. E aqui eu estou usando de novo a expressão cínico e perverso no sentido psicanalítico. É que a estrutura engendra um tipo de contradição e na medida em que se reforça que a lei deve ser aplicada, nós estamos reforçando um tipo de aplicação técnica que é, na verdade, a aplicação ideológica da técnica. É uma forma de manter a dominação, uma dominação dos que sempre tiveram interesse. Bom, o direito alternativo, então, não se confunde com o uso alternativo do direito, mas para o juiz não se sentir solto, sem parâmetros, é o que eles fazem. Apesar de pregarem também esse grupo de juízes existe, eles fazem parte de um movimento que é muito mais amplo do que meramente o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Ele abarca toda a América Latina, ele tem origem na Espanha, na Itália, e se diferencia do direito alternativo na medida em que ele ainda usa a dogmática jurídica e explora suas contradições. Contradição básica é a questão da maioria e da minoria. O direito alternativo, propriamente dito, implica uma mudança de mentalidade em relação ao status quo. E tem um grau mais acentuado de direito alternativo, que é o direito insurgente, admitir as fontes materiais do direito, que não é um tema novo na doutrina, e que, paradoxalmente, na dogmática jurídica, são as fontes secundárias. Aplicar o direito alternativo sem lei, tem que mudar a mentalidade de todo mundo. Mas eu queria... Estão acostumados a assim, para a sua tranquilidade, não é o que os juízes fazem. Não é o que os juízes fazem. Fazem. Agora mesmo citou dois exemplos aí, vergonhosos, de decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu não quero... Mas eu gostaria o tema realmente é palpitante, temos que discutir o direito alternativo, os debatedores, né, se entusiasmam, mas eu acho que nós teríamos, peço desculpas até os palestrantes, que temos colegas inscritos e gostaríamos de retomar o tema central do presente, passado e futuro da advocacia. Claro que é impossível pensar em futuro da advocacia sem falar em direito alternativo, mas eu gostaria até de fazer uma pergunta enquanto